Seja bem-vindo e seja bem-vinda a mais um culto online realizado pela Igreja Assembleia de Deus Central de Iguape. Tenha acesso a todos os nossos conteúdos entrando em nossa página no Facebook, também assistindo nossos vídeos no YouTube, compartilhando e glorificando a Deus. Os obreiros e os pastores agradecem a sua participação e cooperação para a propagação do reino de Deus. A paz do Senhor, meus queridos, que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. É sempre um prazer estar recebendo você aqui na Igreja Assembleia de Deus Central de Iguape e ver que você está participando dos cultos online. Muito obrigado, irmão, porque isso é para glorificar e enaltecer a Deus, né? Não pense que aqui nós estamos querendo glorificar o homem, queremos deixar o homem, né, no patamar maior, porque esse não é o intuito. E também sempre nós pedimos a graça e a direção do Espírito Santo para poder falar da sua palavra, porque Deus me livre, meus irmãos, se os conceitos, se os pensamentos forem nossos, né, nós seremos condenados pelo Senhor, mas não é esse o intuito. O intuito é simplesmente edificar o corpo de Cristo e também fazer com que nós venhamos a crescer na fé e no conhecimento, nós estarmos meditando na palavra de Deus e aprendendo mais e mais daquilo que o Senhor tem para mim e para você. Então que nós venhamos a ficar firmes, meus irmãos, nesses últimos dias, que nós venhamos a ficar firmes, porque cada dia mais está ficando mais cruciante, e se a igreja não se unir na presença do Senhor, se a igreja não se unir como um corpo em Cristo, com certeza nós iremos sucumbir, mas não é essa a vontade de Deus. Por isso eu peço, né, que você esteja orando, esteja buscando pela obra de Deus, esteja participando da obra de Deus, para que cada vez mais sejamos fortes no Senhor, tá certo, meu irmão? Que Deus te abençoe ricamente, você e sua família. Nesse instante, gostaria de estar fazendo uma oração para que Deus esteja nos abençoando e nos direcionando para a honra e glória do Senhor. Vamos orar nesse instante. Pai querido, Pai santo, nesse instante, meu Deus, eu peço a Tua graça e a Tua presença, Senhor. Nos direcione em tudo para aprender mais e mais da Tua palavra. Direciona-nos para a honra e glória do Teu nome. Eu te louvo e te agradeço, ó Pai. Amém, Jesus, e graças a Deus. Fala conosco através da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. O tema que eu gostaria de estar compartilhando com os irmãos está em Mateus 24, no versículo de número 36. Olha só o que diz a palavra do Senhor. Porém, daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. E, como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam até que veio o dilúvio, e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. Estando duas moendo no moinho, será levada uma e deixado a outra. Vigiai, pois, porque não sabeis que hora há de vir o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria, ele não deixaria que fosse arrombado a sua casa. Por isso, estai vós percebido também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Então aqui nós observamos como nós podemos aqui analisar o texto. Vejamos que Jesus, ele está falando sobre a sua vinda, né? Que vai acontecer secretamente, as pessoas vão ficar desapercebidas.
né, vão ficar desapercebidas. Embora nós podemos observar que a vinda do Senhor vai ser desapercebida, ninguém vai estar aí contemplando a volta de Cristo. No entanto, o Senhor ele fala dos sinais da sua vinda, né? Que os sinais que antecederiam a sua vinda. Então, em Mateus 24, do versículo 4 a 12, nós podemos observar o que fala, né, nesses versículos. Eu não vou abrir para nós economizarmos tempo, né, porque eu não quero aqui estender este ensino. Mas fala ali de falsos cristos, guerras e rumores de guerra, fomes, pestes, doenças, terremotos, ódio contra os cristãos, traição, apostasia, esfriamento do amor, né? Por causa do que? Da iniquidade. Né? Então nós observamos que tudo isso está acontecendo. Né? Será que é uma coincidência, né? O que o Senhor Jesus falou há muito tempo atrás com os dias de hoje? Então nós devemos nos aperceber se esses sinais estão acontecendo, é justamente porque Jesus está às portas. Né? Então, nós podemos aqui estar meditando no versículo 37, diz aqui, ó, e como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não perceberam até que veio o dilúvio, e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então o que o Senhor Jesus está falando aqui? Ele está falando que a sua vinda vai ser em um dia normal, isso mesmo, né? Não vai haver nada de especial no dia que ele vem. Então, nós devemos ficar apercebidos, né? Porque vai ser um dia cotidiano, onde as pessoas vão estar trabalhando, fazendo as suas atividades, você está entendendo? Na onde as pessoas vão estar passeando, na onde as pessoas vão se casar e darem-se em casamento, na onde vão marcar planos, fazerem planos, não é verdade? Então, observe bem, que vai ser um dia normal. Não vai ser um dia de um grande evento, que vai ter um grande estrondo, onde as pessoas vão ficar assustadas, ou onde as pessoas vão ser chamadas a atenção. Não, vai ser um dia normal. É isso que eu aprendo pela palavra de Deus, né? Por isso que está o perigo, né? Por isso que está o perigo de nós ficarmos desapercebidos em um dia normal. Ah, eu vou fazer as minhas atividades, eu vou agir conforme eu quero, da minha maneira, do meu jeito, eu vou marcar isso, vou marcar aquilo outro, é porque eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, né? Não é verdade que isso acontece muitas vezes comigo e com você, que nós vamos marcar, que nós vamos, entendeu? E cria-se aquela rotina, né? Cria-se aquela rotina, cria-se aquele sistema que nós muitas vezes estamos inseridos, né? Nós observamos que é isso que acontece. Mas só que o Senhor Jesus ele diz aqui, ó, que nós devemos ficar o quê? Apercebidos, né? Apercebidos da volta dele. E quando se cria a rotina, né, nós observamos que vem as preocupações, vem aí os divertimentos, as distrações. Quando se cria uma rotina, né, todo dia é a mesma coisa, todo dia eu vou fazer isso, nada acontece. Então se cria o quê? Se cria determinadas coisas que vão enchendo o nosso coração. Então nós procuramos isso, procuramos aquilo outro. E às vezes até nos acostumando com a obra de Deus. E quando isso acontece, meus amados e amadas irmãs, veja bem que nós nos desapercebemos e acabamos entrando numa religiosidade, ou acabamos mesmo até refutando as coisas do Senhor, colocando um monte de coisa no lugar de Deus. E é isso que é o perigo que eu e você podemos correr, de não escutar a trombeta do Senhor, de não nos dedicarmos à oração, de não pararmos um tempo, muitas vezes, para estar buscando a Deus. E isso vai proporcionar com que eu e você não venhamos a escutar a trombeta do Senhor. Não é? Porque como foi nos dias de Noé? Como foi nos dias de Noé, está acontecendo nos dias de hoje. As pessoas não querem saber de Deus, as pessoas estão se envolvendo com tantas coisas, com tantas preocupações, não é? Até mesmo criando determinados
determinadas expectativas, né, com respeito à cura dessa pandemia. O único que pode trazer solução para a humanidade é o próprio Deus, meu irmão. É Deus que pode trazer. Mas o homem está ligando para isso? Claro que não. O homem quer buscar solução no homem, né? Quer buscar solução na ciência, quer buscar solução nos governos, quer buscar solução aí na religião, querem buscar solução, sabe? Muitas vezes em ritualismos, né? Em misticismos, querem buscar solução em uma série de coisas, menos em Deus. É aí que está o grande problema, porque quando a rotina vem, nós acabamos nos esquecendo de Deus. Porque aqui diz, ó, olha só, no versículo 39, olha, e não perceberam até que veio o dilúvio. Olha, não perceberam até que veio o dilúvio. Na hora que aquele monte de água, né? Na hora que aquele monte de água ali apareceu, na hora que a arca de Noé foi levantada do solo, aí eles perceberam, olha só. Então, as pessoas vão perceber o quê? Aí numa comparação com a volta de Cristo, como é que as pessoas vão perceber? É na hora que todo mundo for arrebatado. Na hora que as pessoas sumirem, aí sim vão perceber, puxa, houve um grande evento, aí tem muitos cristãos que vão pensar assim, puxa, por que eu não cuidei mais da minha vida espiritual? Por que eu não fiquei na presença de Deus? Por que será que eu não fiz mais para o Senhor? Então isso é um alerta para mim e para você, por quê? Porque as pessoas que estão envolvidas com os problemas, com o cotidiano, com as demandas desse mundo, estão se envolvendo com as coisas dessa vida, eles não vão perceber a presença, não vão perceber o arrebatamento, não vão perceber que Jesus está voltando, não vão escutar a trombeta. Muito pelo contrário, as pessoas vão perceber quando todo mundo sumir. É assim. Na hora que eu ouvi uma notícia aí que um avião caiu em tal lugar, que bateu que descarrilhou o trem, né? Que um carro bateu no outro, que de repente aí vão perceber que alguma coisa sobrenatural aconteceu. Meus amados. Então, veja bem, isso nós devemos nos aperceber que essas coisas vão acontecer. Não é? Como foi nos dias de Noé, assim vai acontecer, não é? Com respeito à volta do Filho do Homem. Olha só que coisa interessante que nós devemos aqui estar nos precavendo, tomando cuidado, não nos preocupando muito com as coisas desse mundo. Viva uma vida pacata, não coloque muitas preocupações no teu coração, dedique-se mais a Deus, cuidado, sabe, com excesso de coisas, de preocupações. Eu vou comprar isso, comprar aquilo, comprar isso, e se enche de um monte de coisa para fazer e se esquece das coisas de Deus. Meu Senhor, nós não temos que tomar cuidado? Temos que tomar cuidado, porque o excesso de preocupações, o excesso de divertimentos, o excesso de muito trabalho, o excesso de muito isso, de muito aquilo, o excesso de coisas podem nos tirar do foco do arrebatamento, do arrebatamento, e nós não seremos arrebatados porque estamos nos preocupando demais com outras coisas e não temos tempo para as coisas de Deus. Então que nós venhamos a tomar cuidado, que nós venhamos a ficar apercebidos nesses últimos dias, porque Jesus está voltando. Então aqui, no capítulo de número 6, versículo 13, nós observamos que o Senhor dá várias instruções para Noé. Ele dá instruções de como deve ser feita a arca, o material a ser utilizado, o número de animais que devem entrar, que era dois animais impuros e 7 puros. Nós vemos aqui que o Senhor ele fala para Noé colocar comida dentro da arca. Então observe bem, e ele fala também sobre as medidas que devem ser feitas à arca. Então isso nos remete a entender que Noé, como diz a palavra do Senhor, ele obedeceu Deus em tudo. Será que nós também não devemos obedecer ao Senhor em tudo? Vemos que hoje em dia, como nos dias de Noé, veja bem que a arca simboliza quem? Jesus Cristo. Nós devemos entender que a arca simboliza Jesus Cristo. E foi Ele que salvou Noé, a sua família e aqueles animais. E hoje em dia o Senhor quer salvar a minha e a sua vida. Dessa geração má, da destruição que vai vir sobre o mundo. Então, meus amados, nós devemos nos apegar a Deus, nós devemos obedecer a palavra de Deus, assim como Noé obedeceu ao Senhor em tudo, porque ele era um homem justo e reto em suas gerações. Ele não se identificou com o povo daquela época ali, e nós não devemos nos identificar
com as pessoas dessa época. Muito pelo contrário, nós devemos fazer o quê? A diferença, né? E interessante notar que a arca ela não tinha uma aparência de barco. Por quê? Porque primeiro que a arca ela não tinha um leme, a arca também não tinha ali um timão, né, que pudesse dirigi-la. Não, era o próprio Deus que estava dirigindo a arca, porque a arca foi projetada apenas para boiar, né? E nós vemos aqui no versículo 16, né, no capítulo 7, versículo 16, em que o Senhor mesmo fechou a porta da arca. Então, veja bem que uma exemplificação disso é que o Senhor está fechando a porta da graça, entendeu? E todo aquele que ficar de fora não vai poder usufruir da salvação do Senhor. Foi isso que aconteceu. Mas nós devemos tomar o máximo de cuidado, meu irmão e minha irmã. Nós devemos ficar na presença do Senhor. Por quê? Porque aquele povo, ele morreu ciente da pregação de Noé. Ele morreu ciente, porque lá em 2 Pedro 2, versículo 5, nos informa que Noé era pregoeiro da justiça. Noé ele pregou a palavra de Deus durante 120 anos. O povo não acreditou, embora a arca já era um esboço de pregação. Não é? Era um escândalo para aquele povo ali. Por quê? A palavra do Senhor nos revela, em Gênesis capítulo de número 2, que o Senhor mandava uma neblina sobre a terra para regar toda a terra. Então não existia chuva. Não é? Depois que o Senhor fechou a porta da arca, que veio chuva intermitente, que foram aí muitas vezes no profundo do abismo, né? No profundo do abismo começou a surgir as águas e começou a levantar aquela arca. Mas naquele tempo ali, aquele povo não acreditava que ia chover, porque estava um sol brilhante, não chovia, só tinha ali neblina. Então nós podemos observar aqui, não é, que Noé ele foi o apregoeiro da justiça, e a própria arca já era um esboço de pregação, era escândalo para as pessoas, né? Era um escândalo. E as pessoas não queriam mudar, as pessoas não queriam se transformar, se arrepender para entrar na arca, não é? Para que eles fossem salvos também, eles não queriam. Por quê? Porque a palavra de Deus nos informa, lá em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 5, que não era apregoeiro da justiça. Então eles estavam tendo conhecimento e ciência do que estava acontecendo. Eles não morreram ali sem ter conhecimento das coisas do Senhor. Será que eu e você estamos tendo conhecimento do Senhor? Será que o Senhor não está nos alertando? Olha, a arca vai fechar. Olha, a graça vai fechar. Jesus está vindo. Conserte a sua vida. Se arrume diante de Deus. Comece a estar buscando mais o reino de Deus em sua vida. Meus irmãos, nós temos que tomar o máximo de cuidado com relação a isso, porque os dias são maus. E muitos estão se escandalizando com Jesus Cristo. Muitos estão fazendo de Jesus o que eles querem. Muitos estão falando que está demorando a volta de Cristo. Muitos estão aí, muitas vezes, não acreditando no Evangelho. Tem muitos que estão saindo da casa de Deus, estão deixando as coisas do Senhor. Meu Senhor do céu, será que isso não é uma coisa que nós devemos tomar cuidado? E que nós venhamos a não ser desse jeito, como esse povo aqui, meus irmãos, que estavam na corrupção, com seus corações endurecidos e não criam naquilo que Deus falou para Noé, que ele iria destruir a terra daquele tempo. Então, que nós venhamos a poder nos apegar a Deus, porque a volta de Jesus está muito próxima, e que nós venhamos a nos santificar para que nós venhamos subir naquele grande dia para o reino dos céus. Então, em nome de Jesus, eu quero que você ore comigo nesse instante para que nós sejamos abençoados por Deus e venhamos abrir mais os nossos ouvidos para a glória de Deus. Vamos orar. Pai querido, Pai santo, nesse instante, Senhor meu Deus, abençoa as nossas vidas e nos fortalece, Pai. Nos ajuda, Senhor meu Pai, a não ficar, Senhor meu Pai, presos nesse mundo, mas ficar presos nas Tuas coisas e observando as Tuas coisas. Meu Pai querido, meu Pai santo, nos ajuda, Senhor. Fortalece Teu filho e a Tua filha, para que não venham se desviar dos Teus caminhos, para a honra e glória do Teu nome, Pai. Alcança cada coração e que venham ficar presos nas coisas do Senhor, e que venham, Senhor meu Pai, estar se reconciliando com Jesus Cristo, se reconciliando com o Senhor, e que vidas sejam salvas nesse instante, aceitando a Jesus como Senhor e Salvador, em nome de Jesus Cristo, Pai. Abençoa e fortalece para a glória de Deus. Amém. E graças a Deus. Então que Deus te abençoe ricamente e fique com Deus.
Cremos que, em 2 Timóteo 3, 16 e 17, está escrito: pois toda a Escritura Sagrada é inspirada por Deus e é útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. E isso para que o servo de Deus esteja completamente preparado e pronto para fazer todo tipo de boas ações. Bíblia, tradução, linguagem de hoje. Assembleia de Deus Central de Iguape, uma igreja bíblica.